Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transformam o Paraná. E do grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes, com sistemas de pesagem em movimento, pedágio eletrônico sem cancelas, sensoriamento climático e iluminação pública inteligente. O grupo contribui para reduzir acidentes, otimizar a mobilidade e melhorar a gestão urbana. É tecnologia aplicada à infraestrutura, gerando mais segurança, eficiência e qualidade de vida para a população. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. As palavras que definem o episódio de hoje são liderança, indústria e inovação. Estamos recebendo Vinícius Santana, engenheiro elétrico e de telecomunicações, com especialização em Lean Manufacturing e MBAs em gestão empresarial, economia e pesquisa e desenvolvimento, com mais de 20 anos de experiência no setor siderúrgico e atualmente atua como General Plant Manager na CSN, liderando as operações do complexo de laminação a frio de Araucária. O foco em produtividade, redução de custos e inovação em processos e tecnologia. Também é presidente da SIAR, integra o Comitê de Marketing e Inovação do ITKF, contribuindo para o desenvolvimento empresarial e para a promoção de iniciativas de impacto positivo na comunidade. Seja muito bem-vindo, Vinícius Santana, amigo que eu fiz aí desde o ano passado, aí nos últimos meses, aqui no Quebrando a Lâmpada. Você que transformou ideias em ações concretas. Certamente, tu quebrou muitas lâmpadas e é uma alegria te receber aqui no programa para contar a tua jornada, para, com a sua jornada, inspirar a nossa audiência, os jovens que assistem o programa, que os pais também sejam inspirados por você a inspirar os seus filhos. Muito obrigado pela presença. Olha, Gilles, eu estou muito feliz de estar aqui, então agradecer, parabenizar pelo programa, né, já assisto no YouTube, então recomendo a todos, né, que façam a inscrição no canal e assistam. Parabenizar também ao CREA, os engenheiros, né, eu por ser um engenheiro aqui quero também saudar os nossos colegas aí, né, de engenharia. E estou à disposição aqui para um papo legal, né? Estou inspirado aí para que a gente possa fazer uma conversa bacana e também ajudar aí aos seguidores do canal e dar dicas importantes também, né? Que possam fazer diferença, certamente, né? Certamente será, terão, né, muitas dicas bacanas. Você que tem uma jornada muito legal na indústria, mas a gente sempre começa o programa com um pouquinho um pezinho atrás, tá? Porque a gente acredita, Vinícius, que tem essa conexão. Nós somos hoje o que a gente teve de ambiente favorável, de inspiração lá no início, lá na família, com os pais, na escola. Como que foi o Vinícius lá na infância, na adolescência? Inquieto? Olha, boa pergunta, hein? Esse tinha que falar para meus pais, responde aí essa pergunta, né? Mas olha só, assim, eu sempre fui muito ativo. Sabe aquela criança hiperativa? Assim, que difícil controlar na escola? Sim. Era assim. Então eu comecei desse jeito. E eu lembro, isso meus pais me contando depois de um tempo, né? Eu estava na segunda série. Começando a segunda série, os professores falaram, olha, seu filho tem uma energia muito grande. O que você acha de ele fazer algo a mais para gastar energia, né? Então eu estudei no Colégio Medianeira, aqui em Curitiba, e no caminho da escola para casa havia uma academia chamada Bodhidharma, que está em Curitiba há 51 anos, e eu estou lá desde 1991. Então foi o primeiro contato que eu fiz e parte do que eu tenho hoje de história tem a ver com isso. Então a minha hiperatividade, a minha inquietude na escola, né, ela passou a ter um caminho interessante com o esporte, com o karatê. O karatê que me trouxe
o respeito, a hierarquia, a disciplina, o foco. Mas não foi de primeira, porque na academia, olha, tem até um livro que a gente escreveu ano passado, tem um capítulo que salda os 50 anos, e lá conta, né? Meu pai sempre trabalhou, né? Minha mãe também. E eu acabava a aula, tinha que esperar ele sair do escritório para vir buscar, né? Então eu ficava na academia, o que eu vou fazer, né? E aí eu, né, aquele capetinho, entre aspas, e aí tinha, depois fui descobrir que era um pé de mamona, mas tinha umas mamonas, eu tirava aquilo, o ônibus parava, quando ele abria o sinal, eu tacava no ônibus, né? E aquele troço estourava na janela, vlá, e putz. Aí o que o dono da academia fez, né? Fiquei imaginando, pô, deve ter dado uma bronca, deve ter puxado a orelha, não. Simplesmente ele foi lá e cortou o pé de mamona, acabou o problema, né? Então, meu mestre, né, professor Gilberto Getter, né, hoje, né, PhD em psicologia, uma referência para mim, enfim, então ele, com a sua psicologia ali, ele conseguiu, né, me colocar também, ajudar a colocar nos trilhos. Então, minha infância foi assim, né, uma inquietude que teve uma paixão com o esporte, que é o karatê, e que ao longo desse tempo eu comecei a aprender um caminho interessante da vida. Que bacana, né, né, você que hoje é engenheiro, né, é o head da unidade da CSN em Araucária, não sabia essa questão tua em relação ao esporte, né, karateca, né? Karatê, Enfim, e a importância, isso começa lá na infância, né? Tu falou de referência. Uhum. Isso é um ponto importante, né, Vinícius? A gente ter referências na vida para você, pela questão da responsabilidade, da disciplina, da ética. E já que tu comentou dessa questão, como é a questão de referência? Como que tu vê? Quais são as tuas referências que te levaram para esse caminho bacana? Bom, as primeiras meus pais, né? Então, eles sempre acostumados acordar cedo, a batalhar, trabalhar para conquistar, né? A guardar, a celebrar as conquistas, né? Então eles são duas referências, né? Ainda estão vivos, graças a Deus, né? Sim. Um beijo para eles, amo meus pais. Quais são os nomes, o nome Né? deles? Luiz Santana e Fátima Antunes Branco. Então, Legal. né, um beijo aí para os dois. E então, assim, essa referência da vida é um pilar, né? Família é um pilar para gente, né? Para mim especialmente. E na minha carreira de estudante, depois profissional, eu já citei o professor Gilberto, que ainda é um grande líder, né? Até você citou que eu estou no Comitê de Marketing e Inovação da ITKF, que é a Organização Internacional de Karatê Federação Mundial, né? Então fui convidado. Depois eu conto que eu fiz o planejamento estratégico, tá? Mano, legal, vamos falar assim. E outra referência é um tio, né? O Jorge Branco. Hoje ele é VP na Siemens, né? Mundial, está nos Estados Unidos, mas eu tive oportunidade, antes de virar engenheiro e ao longo da minha engenharia e depois trabalhando, de fazer shadows, né? Ou seja, enquanto ele estava na Alemanha, eu fui para a Alemanha, fiquei um tempo com ele, aprendendo qual é a rotina no executivo, depois fui para os Estados Unidos, fiquei com ele, fiz a rotina, então isso dá uma bagagem interessante, né? E não necessariamente você tem essa oportunidade de uma forma estruturada, às vezes na empresa, né? Então, isso por iniciativa própria, eu fui atrás e acredito que colhi bons frutos. Bacana essa iniciativa, né? Tu já a conversa tá bem inspiradora, a gente procura tirar no bom sentido dos nossos entrevistados essa forma de fazer as coisas. Uhum. Tu já trouxe algumas mensagens bem interessantes, a questão da disciplina, a questão da iniciativa, né? E alguns brincam, né? A iniciativa e a acabativa, né? Ou seja, você tem que começar um ciclo e finalizar ele, então isso é muito importante. E outra inspiração que a gente procura, e a gente tem conversado com os nossos convidados aqui, muitos engenheiros têm vindo aqui, obviamente, outras pessoas com outras formações também, né? Bem verdade. Mas falando da questão de engenharia e tecnologia, um déficit muito grande, né, de engenheiros hoje no Brasil, as empresas estão com dificuldade de contratar. Isso estou falando só da questão da formação, nem vou entrando no mérito, né, da qualidade da formação, ou seja, o quanto e experiência, né? Como que foi essa tua, e aí isso vem com a inspiração aqui, a tua escolha, né, lá para qual curso ia seguir, como que foi essa jornada? Conta um pouquinho, para tenho certeza que isso as pessoas vão estar atentos, os jovens especialmente. Bacana. Bom, ao longo da escola que eu estudei, foram feitas avaliações, né, de competências, conforme eu ia respondendo, ela ia direcionando para exatas, mas eu não sabia ainda que era engenharia. Olhava matemática, física, né, isso aí era um direcionamento. E quando eu decidi fazer a engenharia, foi pela intuição. Então eu tenho um pouco desse lado intuitivo, falei assim, eu vou para engenharia. Aí fiquei pensando, pô, tem edificações, né, civil, mecânica, elétrica, né, química, acho que eram
as 4 grandes competências, né? E aí eu optei pela engenharia elétrica. E aí acabei entrando, então, na Pontifícia Universidade Católica. Ela dá uma ênfase em telecom, mas era interessante porque quando eu tomei essa decisão e entrei, o Brasil estava trocando a tecnologia. Então, você estava saindo do TDMA, do GSM, né? Você estava entrando no CDMA e estava começando a vir o 3G. Eu falei, nossa, que bacana, eu vou entrar nesse mundo tecnológico e vamos para cima. Aí, pô, estava em alta telecom, né? De repente, puf, caiu. Você citou que, né, ficou um tempo em Florianópolis fazia a Futuricom, hoje é em São Paulo, mas ela há muitos anos era em Era lá, Florianópolis, né? né? A gente viajava para lá, via tecnologia, de repente caiu, depois subiu, depois, quando a gente já estava terminando, já estava falando, ó, vamos instalar na sequência o 4G, né? Mas eu fiquei meio assim, eu falei, caramba, como é que muda tanto em pouco tempo, né? Para mim tinha que ser algo meio estável, né? Então, o meu início foi com base em avaliações na escola, que direcionava para exatas, e a escolha da engenharia elétrica, especialmente, foi pela intuição. Bacana, importante isso. Tá de mãos dadas também, É, obviamente, essa questão de alguns comportamentos que a gente precisa é, desenvolver. A intuição é muito importante, né? Assim como hoje em dia, né, a inteligência artificial, vamos falar um pouquinho sim, nos sim. próximos blocos dessa IA, né? Como que tu vê esse mundo da IA e para onde que a gente está caminhando, isso seja implementado lá no business, lá na indústria, mas na vida das pessoas, né? Então, esse é um ponto que eu queria ver contigo na sequência. A gente volta logo, não sai daí, porque a nossa conversa com o Vinícius está só começando e tem muito mais no segundo bloco. Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao programa Quebrando a Lâmpada. O episódio de hoje, nossa conversa é com Vinícius Santana, engenheiro elétrico ou eletricista e de telecomunicações, General Plant Manager na CSN e referência em indústria e inovação. E agora, seguimos nessa troca sobre indústria, produtividade, inovação, desenvolvimento do setor industrial no Brasil, falta de capital humano, questão energética, né, Vinícius? Traz um pouco esse cenário de como a gente está vivendo isso no Brasil, problema de capital humano, a questão da transição energética, questão da infraestrutura nas mais diversas verticais. Traz esse cenário aí do teu olhar, porque é um problema, mas tem muita oportunidade também associada. Certamente. Se me permite, eu vou fazer um zoom. A conjuntura do Brasil ela é muito diversa, então a gente pode fazer um zoom olhando para o estado do Paraná e depois olhando para Araucária, onde eu estou situado. Tá né? bom? Pois bem. Então, Araucária vive uma coqueluche de investimentos, diferente do Brasil. Então, lá nós temos diversas empresas. Então, qual que é o ramo de Araucária industrial? Petroquímico, siderúrgico, metal mecânico, papel e celulose, madeireira, sucroalcooeira, biotecnologia, engenharia, metal mecânico. Então, assim, que cidade que tem um polo industrial tão diverso e tão rico? E é o maior PIB industrial do sul do Brasil. Muitos, Joinville é maior, Curitiba é maior, Canoas é maior, Gravataí é maior. Não, a maior é Araucária. Então, a Araucária tem uma riqueza que poucos conhecem. Então, isso é importante a gente colocar. E muitas das indústrias desses ramos que eu falei, elas duplicaram capacidade, se instalaram. Então, você tem empresas, por exemplo, aqui eu trabalho, tá comissionando uma planta de hidrogênio verde, uma inovação fantástica. Fantástico. Transição energética, descarbonização. A maior empresa de alimentos, que é a Risotolândia, duplicando capacidade, o maior empregador. Você tem a Gelopar, que faz
produtos para refrigeração comercial, duplicando capacidade. Você pega a Parnaplast, todas as embalagens que você vê no supermercado, nos alimentos, né, já duplicou a capacidade. Sim. Novonesis comprando o terreno para duplicar a capacidade que faz as enzimas, né, para fazer produtos de limpeza. Recentemente chegamos no Mercado Livre, partimos a ANSA, entrou a Alcast, Panelux. Então, assim, isso mostra um cenário econômico muito diferente do que a gente tem no Brasil. Começa por aí. Destoa muito, né? Destoa muito. Perfeito. Esse é um problema bom, mas ele gera alguns pontos de atenção, né? Um deles é a oferta da mão de obra, né? Então, eu costumo dizer que, geralmente, os bons ficam nas empresas, aqueles que têm um desempenho mediano ficam pulando de empresa em empresa, né? Aí você tem uma outra parcela da população que você não acessa, porque eles optam em não ser CLT, então eles têm algum tipo de benefício e não querem perder. E aí o que a gente acaba tendo disponibilidade, né, que tem pessoas, mas ela tem ainda um déficit de algumas formações e algumas competências. Então o esforço é muito grande para que a gente possa formar, né? Então esse é um grande problema que a gente precisa equacionar, né? Nós temos que se unir, se equacionar, seja o poder público, as indústrias, instituições de ensino, as associações, né? Academia focada para resolver. Um outro ponto é a questão energética. As grandes empresas, elas têm grandes contratos, então ela tem uma forma de controle muito simples. Então, dificilmente você perde uma demanda, você tem contratada, ela é clara. Mas a grande maioria das indústrias, no caso em Araucária, são de médio e pequeno porte. Então, você depende de uma rede que ela concorre com outros consumos, né? Então, isso hoje é um problema que a gente tem de ter a oferta de energia elétrica. Então, às vezes, imagina se perder um faturamento, um dia de faturamento, um dia e meio, isso é um rombo no caixa da empresa, é um rombo na geração de impostos, né? Então, esse é outro problema muito que a gente está impactante, né? Porque a empresa... depende da energia elétrica, não roda, que indústria que roda essa energia? Não roda, né? Não tem. E não tem hoje placa solar suficiente para fazer rodar uma indústria, você precisa ter uma hidrelétrica, você precisa ter ainda, né? Quem sabe vamos chegar lá no futuro, mas hoje é um déficit, então isso impacta na rotina. E tem um outro dado que foi trazido recentemente pelo Poder Público, né, até o nosso amigo secretário Evaldo, ele fala assim, tudo bem, tem um déficit, oferta de 11 mil vagas de emprego, onde é que essa galera vai morar? Então tem uma questão de infraestrutura, então a gente precisa unir inteligência, né? Se eu fizer no modo tradicional construção, que funciona, mas ela demora, eu tenho modos tecnológicos de construção são mais rápidos? Temos, você pode usar estrutura metálica, você pode usar pré-moldado, você pode combinar. Então, isso tudo a gente precisa se organizar, né? E eu já deixo aqui um convite. Então, Semana da Inovação, Semana da Indústria, 25, 26, 27, 28 de maio, em Araucária, nós vamos estar falando desses temas. Então, eu já deixo o convite aqui, depois você ressalta para mim, tá? Que nós vamos falar dos investimentos, da oferta de mão de obra, da infraestrutura, e tem um outro item que é os impostos, né? A gente está vendo a reforma tributária, né? Não vou dar muito detalhe aqui, mas a reforma tributária ela impacta, porque o imposto vai sair da cidade e vai para o consumidor final. Então, isso vai gerar uma redistribuição, né, interessante, que se a gente não se preparar agora, daqui 8 anos, que é 2032, um pouco menos talvez, se a gente não se preparar, vai dar um aperto nos orçamentos, né? Então, essa é uma preocupação que eu, como presidente da SEAR, tenho com os associados, e tenho esse compromisso da gente ajudar o empresário a tomar as decisões corretas e estar em parceria com o poder público para que a gente possa fazer de uma forma estruturada. Tu trouxe vários elementos importantíssimos, né? E hoje, dores até, essa questão da reforma tributária, que a partir de janeiro de 33, né? Isso aí. Já encerra, ou seja, tem que correr, né? Essa curva vai descendo, né? Desde já. E tem que pensar aí junto com o poder público, obviamente, né? Você como presidente também uma liderança industrial e o head, né, de uma grande empresa, como equilibrar essa conta? Esse é um ponto, né? Quer dizer, como que você vai... E isso de mãos dadas, né, com o fortalecimento da infraestrutura do município. A gente poderia falar aqui de rede hoteleira, de espaço para eventos. A gente tem que... A cidade, o potencial, né? Falando agora de Araucária, o potencial que tem Araucária, que assim... nosso amigo Evaldo comenta, né? Estar perto de Curitiba é bom e ruim, né? Então tem os dois lados, né? Então o que tu traz é importante, porque o potencial desse município é fantástico, né? São mais de 1.000 indústrias, né? Traz alguns números em relação e faturamentos impressionantes. O último censo, né? Especificamente só a indústria 890, né? Se a gente somar o comércio, aí passa de 1.000. Só na região, na cidade Araucária tem uma cidade industrial.
Então, pelo porte que ela tem, né? E hoje o último censo, né, do valor, o PIB VAF adicionado é de 49,5, então 50 bi. Assim, caramba, é bom, é o dobro de Curitiba, é 25, só da indústria, né? São José dos Pinhais é 9,5, Ponta Grossa 14,5. Então ele é maior que todas as cidades, né? Então é importante que as pessoas saibam disso. E eu gosto muito de citar uma fala, né, a Fanny, que foi gerente de RH, hoje ela é uma empresária em Araucária, ela fala, ó, Araucária é a cidade das oportunidades. Araucária é a cidade das oportunidades. Por quê? Porque você tem uma riqueza, né? Um polo industrial diversificado, você pode crescer no comércio, pode crescer na rede hoteleira. Já temos boas escolas, né? Precisamos ter bons restaurantes, né? Porque boa parte dos altos salários que trabalham em Araucária moram em Curitiba. Olha só. Então a gente precisa atraí-los, né? Recentemente teve um condomínio que foi lançado de luxo, 95% das aquisições dos terrenos foram de araucarienses. Então a gente não conseguiu atrair ainda, né, aquele empresário, engenheiro, executivo todos, né? que quer, pô, né? Você tem classe A, você tem espaço para todo mundo, mas a gente precisa se organizar. Então o que eu proponho até assim, o que a gente deve fazer é criar fóruns. Ótimo. Né? Fóruns focados em mão de obra, infraestrutura, moradia, energias, juntar a sociedade civil organizada, poder público, estudo de ensino, as empresas, trazer todo mundo para o jogo. Traz a galera para o jogo e vamos. Só que nós temos que ir focado, não dá para a gente falar de tudo. Não, focar. Então, mão de obra, como é que a gente equaciona? Foco, plano, prazo de ação, responsável, vamos embora. 5W2H. 5W2H, prazo e vamos para cima. É assim, né? Fantástico. Talvez dar essa ajuda é importante, sabe, Gilles, para a gente ter um plano. E esse plano, ele é de médio e longo prazo, então tem que ser para ontem, não dá para esperar, porque a oportunidade já está acontecendo. Perfeito. Tu fala da Semana da Indústria, né? Estaremos lá, conta com o Quebrando a Lâmpada, para a gente fazer alguma reportagem lá, mostrar o potencial da Araucária, isso é fantástico. Conte com a gente, sabe? Vamos com o nosso time lá, porque nós temos que mostrar as potencialidades, né, do Paraná, e nesse caso especialmente da Araucária. Um outro ponto bem rápido, eu imagino quase 1.000 indústrias, ou seja, né, eu imagino quanta gente que vem de fora do país, de São Paulo, dos fornecedores, para fazer trabalho nessas indústrias, uma manutenção, ou vem... E não fica em Araucária, fica em Curitiba. Uma primeira questão, né? O dinheiro desse pessoal tem que ficar lá. Exato. Né? Então você falava dos executivos, eles têm que morar lá, economia circular, economia local, né? Então esse é um ponto, só sublinhando o que tu disse. E te devolvendo agora o seguinte ponto, né? Em face à tua, né? Você que é uma mente brilhante aí na área industrial e que está de mãos dadas com a inovação. E o ecossistema de inovação, eu não tenho os números ainda. Se eu não me engano, tem 3, 4 startups ligadas à tecnologia em Araucária. Não é nada. Né? Como tu está vendo isso? Obviamente tem um trabalho grande agora pela SM City, aí na liderança do secretário Evaldo, para fomentar isso, sabe? Colocar todo mundo em volta da mesma, fomentar esse ecossistema de inovação. Como tu vê isso? Por que não trazer os nômades digitais para a Araucária? Mas para isso tem que ter o quê? Entretenimento, tem que ter local para ficar, tem que pensar nisso, né? Como tu vê? Eu vejo como uma oportunidade gigantesca, né? Então, parabenizar essa SM-City aí, né? O próprio Evaldo liderando isso no município é importantíssimo. Você vê, nós fizemos agora recentemente com o Sebrae, né? Resolvendo algumas dores que a gente não conseguiu resolver, ele conectou com startups, né, diversas. E a grande maioria, ou pouquíssimas, ou quase nenhuma de Araucária, então por que não, né? Então a gente tem que trabalhar isso, porque ele é um pilar. Eu fui muitos anos responsável, né? Hoje eu direciono a turma na parte de inovação, mas quando a gente traz essa aproximação, surge soluções. Às vezes a solução ela não está perfeita, mas ela tem uma boa ideia, ela tem um caminho, daí a gente une, né, a ideia boa com a experiência e depois a gente coloca, né, um investidor, um fomento, que seja um fundo, futuro etc, cliente, né? Potencial cliente. E aí você consegue, né, daquela ideia vir um empreendedor que gera uma solução, que gera uma receita, enfim. Então eu vejo com bons olhos, isso tem que ser um movimento, na minha opinião, orgânico. Se ele for exponencial, tem um cuidado que eu coloco, né, porque eu já visitei vários ecossistemas em Curitiba, né, a gente tem alguns para citar, e não necessariamente eles estão 100% povoados, né? Então a gente precisa cuidar para não criar muita coisa. Então, às vezes, criar algo que tenha um tamanho que a gente possa ajudá-los, que isso também é um cuidado, né? Porque
não dê o passo maior que a perna, que é uma crença, mas se eu der um passo maior eu posso fazer muito mais, né? Então, essa é a minha leitura, tá? Mas tem que unir mais pessoas, né? Eu vejo que tem que unir a ideia com a experiência e o fomento para poder potencializar e juntar as experiências para poder crescer. Só cuidar para não crescer muito e depois não conseguir manter, né? Importantíssimo alerta, seu Vinícius, a gente está finalizando mais um bloco. Quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Passa rápido. E assim, a gente vai continuar com esse assunto no terceiro bloco, que é muito importante. Tem que criar esse ambiente favorável no município, com todos os entes. Eu gosto de falar da ideia das hélices, todas as hélices. Só que as hélices tem que girar para o mesmo lado, senão não levanta voo. Então a gente vai retomar esse assunto. Legal. E já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender muitas luzes na sua cabeça. Fica por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já dessa conversa inspiradora com o meu amigo Vinícius. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo Vinícius Santana, engenheiro elétrico e de telecomunicações, General Plant Manager na CSN e referência na indústria e inovação. Vamos continuar nossa conversa então, Vinícius. A gente finalizou outro bloco falando da importância de criar um ambiente favorável à inovação, à criação, à criatividade. As crianças nascem cientistas e o sistema vai ceifando essa criatividade. E mais um dado, eu queria, antes de passar a palavra para ti, recentemente teve o primeiro hackathon com alunos do ensino médio. Aliás, teve uma visita deles na CSN. Você não pôde participar, foi fantástico. O programa Quebrando a Lâmpada, nossa jornalista Isabela esteve lá, entrevistou os alunos vencedores, mas conversou também com vários empresários. Foi algo fantástico. Tem que continuar fortalecendo isso. Fazer o Ideaton lá com a criançada do 1º ao 5º ano. É ali que a gente vai começar a formação dos empreendedores, né, Vinícius? Olha, eu fico feliz, né, da CSN poder receber, né, apoiar e receber esses alunos. E tem algo que eu acredito, eu falo isso muito com o nosso time de RH. Nós precisamos ir nas escolas. Eu falei 9º ano. Por que 9º ano? Intuição, de novo, intuição. Vamos lá. Se a gente encantar 5% dos alunos acreditar que existe uma indústria, nós vamos ter profissionais que querem trabalhar conosco. Então e o Hackathon lá, né, ele trouxe muitos alunos, né? Vamos lembrar que o Chimansky é uma escola madura, né, do ponto de vista, mas existe várias escolas, né, com alunos fantásticos. E quanto mais a gente dá liberdade para que eles possam atuar, né, sem os filtros, os preconceitos, tudo que nós crescemos tudo aberto. Daqui a pouco nós vamos podando, nossa mente fica um mindset fechado, né? Tem até o livro que é da Carol Dweck que ela fala, né, do mindset aberto, fechado. Bem isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E ao mesmo tempo tem que parabenizar a iniciativa, sabe, Gilles, que vocês tiveram de trazer essa conexão, porque nós estamos muito distante, então nós temos que estar próximo ali. A cidade ela tem uma relação umbilical tão bacana que a gente tem que encantar. Então essa foi uma semente que vai trazer bons frutos. E eu tenho certeza que no próximo vão vir mais, nós vamos ter mais industriário junto, nós vamos ter mais empresa acreditando, e vai ser um movimento natural. As pessoas vão querendo, vai criando a vontade de estar junto, de estar participando. E logo vai ter o hackathon da indústria, né? Vai ter o hackathon da indústria. Esse não vamos dar o spoiler, só vamos falar que vai ter, mas vamos dizer como que para a galera ficar com aquela sensação, né, que depois você vai dar o spoiler dizendo certinho como que vai acontecer. Mas isso aí vai ajudar a gente, e como industriários, né, e essa conexão. Porque essa garotada tem brilho, tem vontade e não tem medo. Né? Você chega a uma determinada faixa etária, você tem o brilho, mas às vezes tem muito medo. Então esse a gente consegue, nós mesmos evoluímos, a gente aprende muito com isso, né? A gente aprende com eles, inclusive. Demais, né? É bacana ouvir o Vinícius, né, dos líderes, vocês das empresas, né, de todo o Brasil, de fora do Brasil também. Nosso amigo lá, Anas El Fassi, do Marrocos, que não perde um programa nosso. Ele fala assim, Gilles, eu estou aprendendo português com o Quebrando a Lâmpada. Olha só. Nossos amigos da Colômbia também e de todos a audiência aqui do Brasil. Essa liderança que é o Vinícius, olha o que ele falou, ele vai na escola, ele vai ao encontro, conectar com o futuro colaborador dele, com o futuro gerente dele, ele vai lá no ensino médio, né? Foram grandes incentivadores do hackathon que teve lá, onde os alunos desenvolveram soluções para a transformação digital para o agro, para a micro e pequena empresa, para a indústria,
Muito importante isso, precisamos continuar com essa estratégia. Parabéns, Vinícius. Projeto do hidrogênio, gostaria que você comentasse um pouquinho, fantástico, né? E parabéns, né? Ou seja, algo inovador em termos globais, né? Dá até um frio na barriga, porque ele está de pé já, né? Então começamos lá o projeto Selene, né? Em 2022, muito motivado pelo custo do gás natural no estado do Paraná, que é o mais caro do Brasil, o mais caro do planeta, né? A matriz energética gás natural é muito cara. E aí a nossa área de inovação, chamada CSN Inova, foi demandada de uma forma disruptiva. Como é que você faz uma substituição da matriz energética sem depender do combustível fóssil? Então ela nasceu assim, né? Isso acho que poucos conhecem. Por que nasceu o hidrogênio, né? Hoje o hidrogênio é um novo negócio que descarboniza a indústria. Nós vamos utilizar na operação de Araucária. Tá? Nós vamos substituir o hidrogênio cinza pelo hidrogênio verde, baixo carbono. Nós, em pouquíssimo tempo, já vamos estar com muito crédito de carbono, que é interessante. Excelente, muito bom. Mas também o projeto ele é uma opção, tá, na mobilidade. Tem espaço para todo mundo? Tem. Você tem o fóssil, você tem o biocombustível, você tem o biogás, você tem o elétrico e você tem o hidrogênio. Tem espaço para todo mundo. Cada um está numa maturidade tecnológica. Hoje eu posso afirmar que a gente tem condições de colocar o transporte público usando essa matriz. As empresas podem utilizar essa tecnologia, né? E é uma questão de estar na estratégia, né? Se está na estratégia ESG da empresa e ela acredita, ela vai fazer. Se ela ainda não está, eu convido a aprender para que faça e confie, porque isso vai dar sustentabilidade, vai dar perenidade no negócio. Né? Isso é um grande dilema que a gente vive. Assim, a CSN é a primeira a fazer isso, está lá na frente. Que joia. Está na vanguarda, né? É pioneira. Né? E a unidade da Araucária, né? Araucária, está no centro das atenções. Recentemente a gente lançou, né, o projeto e você vê a repercussão que deu internacional. A gente recebeu, né, solicitações de mídias fora do Brasil para dar entrevistas. Né? Mas assim, então, ao mesmo tempo que você é pioneiro e inovador, dá o frio na barriga que eu coloquei, porque o mercado não está maduro o suficiente, porque no final das contas vai tomar decisão pelo preço. Sim. Só que aí a gente tem uma tecnologia que é a PEM, né, que faz a eletrólise da água, então você recebe a água, energia elétrica, existe uma membrana, né, com a descarga elétrica, ela separa o oxigênio vai para um lado e o hidrogênio vai para o outro. Ambos saem super purificados, você pode utilizar o hidrogênio como uma forma de descarbonizar a indústria, você pode usar ele como abastecer células de baterias elétricas e carregar. Então ele pode converter, né, em energia elétrica e carregar. A vantagem é que ele faz muito rápido isso, 15 minutos você carrega um cilindro de hidrogênio, quanto que você demora hoje 10 horas, 15 horas para carregar, né, uma bateria grande, né? Então dá essa viabilidade, né? E pode também estar usando em outros produtos, né, como gordura hidrogenada, produtos de estética. E o oxigênio é outro ativo interessante. Né? Você tem o oxigênio que é usado para combustão, você tem o oxigênio que é usado também em áreas hospitalares. Então, assim, você tem um ativo bacana. Então, o projeto de hidrogênio, ele é novo, ele é pioneiro, é inovador. Ele é piloto, mas dessa magnitude 5 mega, piloto, a maior planta da América Latina, piloto. Imagine o potencial que você vai chegar, sabe, Gilles? Ele vai ser um novo negócio. Então, em breve, vocês vão estar vendo uma spin-off, um novo negócio, um negócio fantástico. Que bacana. Parabéns pela iniciativa. Estarei acompanhando a evolução, mas aqui especialmente em relação a quebrar a lâmpada, Vinícius, sob a tua liderança, uma liderança importante da CSN que é global, né? Vamos dizer assim. Então, parabéns pela quebrada de lâmpada e que e na ponta vai melhorar a vida das pessoas, porque tem um impacto, talvez não alguns direto e outros indireto, mas ela melhora, né, a convivência, né, Vinícius? Uma solução como essa, né? Sem dúvida. Você vai emitir menos CO2, né? Então você vai poluir menos, qualidade do ar, você vai aquecer menos. Enfim, então você traz também ao mesmo tempo. Tem um dado interessante que, se você usar um veículo, seja um ônibus, um caso do ônibus, vou dar um exemplo. Ele carrega mais rápido, então 15 minutos contra 10 horas, e cabe 5 a 6 lugares a mais no ônibus. Então você transporta o equivalente pelo quilômetro mais pessoas. Então você pode transportar mais pessoas pelo equivalente. Então esse dado é interessante, né? Até para os municípios, né?
Eu acredito que as próximas licitações já devam ter esse olhar até para dar esse benefício. Então, você gera um benefício para o próprio... Você vai ter, né, mais oferta de lugares. Sim. Então, você vai se deslocar melhor, né? Certamente. Então, esse e outros benefícios que tem, eles estão relacionados também à geração de empregos, né? Que seja um novo negócio, uma nova expertise. Então, quem é o profissional lá de tecnologia de hidrogênio? Não tem, então vamos formar novo. Quem faz a nova profissão, né? nova profissão, a manutenção numa planta dessa. Então é novo, um novo profissional. Então isso tudo vai gerando, né? E nós recentemente criamos um hub, né, junto com o governo do estado, várias entidades, justamente para ajudar isso dentro do estado do Paraná. E aí vai surgir muitas oportunidades, não só para startup, para empresas, mas emprego. Emprego gera renda, gera consumo, gera imposto, então a gente faz a economia girar, né? É um novo ecossistema, né? O ecossistema do hidrogênio, né? Ou seja, que vai demandar capital humano, vai demandar novas infra, vai demandar novas skills, né? Fantástico, muito legal. Vinícius, daqui a pouco a gente vai se encaminhar para o final de mais um bloco. IA. Fala da IA, como é que está a IA para você enquanto profissional, enquanto líder empresarial, a IA no business que você lidera, enfim, fala um pouquinho desse mundo da IA e como que você está vendo. Perfeito. Já é uma realidade, né? Eu lembro em 2018, 2019, né, que eu estava liderando o programa de inovação, trouxe vários palestrantes falando de inteligência artificial, IoT, Big Data, etc. Né? Então hoje é uma realidade. Já é uma realidade. A gente já tem disponível, você pode usar a parte sensorial, exemplo, nós temos um sistema de inteligência artificial que não existe um humano fisicamente lá nos equipamentos, mas ele já mede vibração, termografia, corrente, faz análise, precisa de um humano para dizer se é crítico ou não, e ele monitora e eu recebo no celular, falo, isso aqui está crítico, não está crítico. Antes de eu receber, obviamente, já tenho todo um time que já recebeu, dá a tratativa ou não, então isso facilita. A inteligência artificial, especificamente na indústria, ela gera produtividade, ela dá um save de tempo. E tempo para mim é precioso. Eu tenho um desafio dentro da empresa que eu falo, galera, nós precisamos agregar a inteligência artificial para a gente salvar o nosso tempo. A gente precisa estar ocioso para pensar. Eu até falei que era o projeto sexta-feira, que é 20% do tempo que vai gerar produtividade. Fantástico. Só que existe também uma quebra de paradigma, porque muitos dependem, né, de um software, algo que controla, que gera algo. Mas se a gente ensinar, né, um algoritmo a fazer aquilo que a gente faz, ele pode gastar mais tempo ou dedicar mais tempo na análise e vai sobrar tempo. O que eu faço com o tempo que vai sobrar? Eu posso estudar, posso ler um livro, posso fazer um curso, posso me aprofundar, entendeu? Fantástico. Então eu estou nessa pegada, ainda não consegui, mas eu estou com um time engajado para isso, estou com startup, empresa ajudando, logo nós vamos ter isso. Mas a gente já tem cases funcionando, focado em manutenção, tá? Predição de defeitos, e eu quero agregar agora na rotina, até porque a gente tem um capital intelectual muito nobre, né? Que são engenheiros, técnicos, analistas. Então, se eu conseguir fazer com que o tempo deles fique melhor aproveitado, usando a inteligência artificial, nós vamos ter condições de ter um resultado nunca visto. Entendeu? Talvez a gente extrapole os resultados que a gente nem imagina, mas nós precisamos fazer isso. Então, eu estou nessa pegada aí. Tem que dar o primeiro passo, né? Olha, fantástico. A gente encerra esse bloco com essa mensagem fantástica que eu tenho debatido muito com amigos aí que trabalham com inovação. Aqui mencionar o Hélio Carvalho, que já esteve no Quebrando a Lâmpada, é o precursor da inovação. Ele fala, Gilles, sabe por que as empresas ainda elas dizem que fazem inovação, mas não fazem? A hora que elas disponibilizarem 20%, 30% ou uma sexta-feira para os seus colaboradores pensarem em inovação, criarem, aí eu vou acreditar. Foi o que tu acabou de falar. É esse mindset que precisa. Muito, muito legal. A gente está acabando mais um bloco e logo, logo a gente vai partir, vai iniciar o último bloco para a gente falar de futuro, de inovação e de assuntos para finalizar essa bela conversa com o Vinícius. O Quebrando a Lâmpada volta já. O Grupo Pumatronics transforma a tecnologia em segurança, fluidez e inteligência nas cidades e estradas do Brasil. Da nossa fábrica saem soluções que impulsionam cidades. Estamos nas estradas que conectam o país, nas cidades que crescem, nas redes que sustentam a inovação. Grupo Pumatronics, tecnologia que move o futuro.
Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada, nessa conversa inspiradora com o meu amigo Vinícius. Agora a gente vai falar sobre futuro. Vou também pedir para ele falar de time, né? Que ninguém faz nada sozinho, né, Vinícius? Mas só queria reforçar de novo aqui, sabe? Deixe o programa Quebrando a Lâmpada acompanhar esse projeto do Dia da Inovação, da Sexta-feira da Inovação, que vai ser um case de sucesso. Muita empresa está falando de inovação, mas está muito ainda na teoria, não está na prática. E o que tu trouxe aqui realmente me deixou muito feliz. Vou comentar com o Hélio, que é sabe, um entusiasta da inovação, porque ele sempre me dizia, Gilles, as empresas têm que dar o tempo para as pessoas inovarem, senão elas não vão inovar. Fala mais um pouquinho disso, fala de futuro, os desafios, como é que está aí essa... Não, legal. Next steps. Trazendo um gancho um pouquinho da liderança, assim, a gente não nasce líder, né? Acho que são poucos os casos que você nasce líder, né? Então, assim, como executivo é uma jornada, né? Então, acreditar nas pessoas, né? Conversar com as pessoas, se inspirar nas pessoas, né? A gente tem bons exemplos dentro da organização, fora da organização, mas o mais legal de tudo é saber o que elas fazem, conhecer o potencial, conhecer um perfil comportamental. Ele é fundamental até para a gente poder fazer o direcionamento, né? Então, se a gente quer inovar, não necessariamente todos vão ter o perfil para inovação. Então, você saber também o momento certo da maturidade que você vive no teu negócio, esse é um ponto, versus o perfil. E todo mundo com perfil também, só de inovador, também vai virar talvez não dê muito resultado. Então, você tem que saber dosar a diversidade de pensamentos, né? Então, esse cuidado eu estou tendo, e eu tenho um time fantástico, sabe, Gilles? A turma é fenomenal. Que legal. E na próxima semana a gente vai ter já um solucionador desse projeto que eu falei. E você vai ser um dos primeiros aí a receber o feedback, ó. Tem solução, tem o caminho. Daqui X tempo nós vamos estar com ele implantado, né? Que é a acabativa, né? A acabativa, esse é outro ponto para a gente pensar, né? A gente tem muita iniciativa, muita inspiração, vambora. Acredita na metodologia. Você tem Scrum, você tem várias metodologias, várias. Adote uma que você acredite, mas siga ela rigorosamente, porque é muito frustrante você ter várias ideias, várias iniciativas, chegar ao final de um ciclo ou no meio e falar assim, e aí, qual é o resultado? Não sei. Não acabou nenhuma. Não acabei nenhum, qual o KPI? Não tem, qual o resultado? Não tem. Daí você perde credibilidade e você não aprova um projeto. Porque para você aprovar um projeto, você tem que dar viabilidade, né? E sem a credibilidade, sem a confiança... Não vai. Não vai, né? Não vai. Acabou, né? Não vai. Então eu vejo assim, isso olhando para a liderança é um fator importante. O outro são novas funções que estão vindo. Já estão vindo. Né? A tecnologia vai agregar, então a gente tem essa transformação. Ela hoje, o que eu vi lá em 2018 falando de IA, talvez hoje nós estamos vendo já dos estudos de trabalho, já mostrando, já há alguns anos, relatórios mundiais já mostrando que vai ter a transformação. Só que não sei se a gente ainda não acreditou ou ainda não viu, mas já está acontecendo. Então, é importante os profissionais se capacitarem também, agregando o que está disponível. Porque isso não vai ser um diferencial, isso vai ser uma questão até de empregabilidade, na minha opinião. Vai sabe? ser quase que o mínimo necessário. O mínimo necessário Verdade. E quem chega primeiro, né, bebe água mais limpa. mais limpa. Então, gente, fica a dica aí, né? E assim, né, o que tu traz é bem importante. Tem tanta coisa boa, né? Tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa na internet. As pessoas têm que ser autodidata. Desde sempre, eu acho que tem que acabar a postura do... Não vou esperar, né, o chefe lá, o Vinícius, passar aqui que eu tenho que estudar a IA generativa, ou aprender o Gemini, ou enfim, explorar mais o ChatGPT, ou fazer um curso A, B ou C. As pessoas têm que ter já essa, sabe, essa autoprovocação, né, Vinícius? E o time, né? Quer dizer, fala do time importante, né? Você que é um líder, né? Você falou de alguns aspectos de liderança, eu ia perguntar para ti, tu já trouxe. Precisamos cuidar das pessoas, que daí as pessoas cuidam do trabalho, né? Então você cuida de pessoas. E a hora que você cuida em todos os sentidos, no sentido mesmo de provocar, de exigir, né? Estimular ela a se capacitar, para em seguida ela cuidar bem do trabalho. Traz aí um pouco dos nomes, né, da tua equipe também. Eu sei que você tem uma equipe em casa também, já tem lá um empreendedor, uma empreendedora lá, que é filho?
Isso, mandar um beijo então para Vanessa, minha esposa, te amo, meu filho Vitor. Vitor. Fantástico, né? Sem os dois eu não estaria aqui onde estou hoje, né? Então quero deixar um abraço especial, um beijo, um carinho enorme, né, para vocês dois aí. Mas olha só, pessoas, né? Então a gente precisa conhecer, conversar, cuidar, né? Nós temos um time gerencial muito capacitado e com vontade de fazer as coisas. E o legal é que, na realidade da empresa que eu estou, metade veio do chão de fábrica. Era operador, hoje são gerentes. Que joia. Começaram lá no Gemba. Foram A outra metade foi estagiário. São gerentes, são coordenadores, são engenheiros, que é o meu caso. Então, assim, 100% da galera veio da base. Puxa vida, isso é fantástico. Entendeu? Passaram por todas as jornadas, todas as setores, etapas, foi operação, foi manutenção, foi qualidade, foi RH, foi logística, foi, enfim, tudo. E aí isso dá uma bagagem, né? Sim. Dá uma bagagem interessante. Então, nós temos um time muito interessante, mas assim, dedique-se tempo para conversar com as pessoas, para conhecer, né? Tem a disciplina, tem o foco, tem que controlar os KPIs, tem que dar resultado, obviamente, né? E os KPIs tem que ser aquele que mantém o avião no ar, né? Não adianta você ter lá 200 KPIs. O avião para estar no ar que ele precisa, né? Combustível, piloto, direção, altimetria, né? Tá ótimo, ele mantém no ar. Agora, se começa a colocar um monte de coisa a mais, aí gasta tempo talvez focando em itens que não dá resultado, às vezes você se surpreende com uma avalanche. E a avalanche te derruba, né? Derruba o resultado da empresa, pode derrubar uma organização, pode derrubar até uma equipe ou até um nível de gestão. Né? Então, esse cuidado é importante saber que é o core, né? Então, por mais que você queira sempre ter uma iniciativa focada em inovação, tudo, o teu core business tem que estar estruturado. Né? E tá olhando mais adiante ali, né? Mais adiante. Tem que estar olhando o que vai acontecer. Tem uma turbulência ali. É um avião, exatamente o avião que tu falou. Peraí, como é que tá? Tem um efeito... A leitura. Aí a leitura, a gente pode fazer ela por cadência, pode fazer com estudos, né? E isso é um dado interessante, assim, eu ainda sinto uma carência, mas eu vou solucionar isso, para que a gente tenha um boletim que relacione, de uma forma estruturada, aspecto geopolítico, macroeconômico, trabalho, emprego, infraestrutura, enfim, para a gente, de uma forma correlata, conseguir ler ou bater o olho e ter clareza das coisas. Bacana, hoje a gente tem isso solto. Tá meio solto, não tá... Isso ajuda a gente até correlacionado, a antecipar, né, a tomada de decisão, para que você se prepare, seja uma crise ou seja um crescimento. Você tem que se preparar das duas formas, né? Tanto para a crise quanto para o crescimento, né? E se você está estagnado, esse é outro ponto legal, assim, a gente tem um portfólio de desenvolvimento de produtos. Então a gente tem centenas de produtos sendo desenvolvidos, centenas, curva BCG, né? Então você tem a vaca leiteira, né? Que para quem não sabe, vaca leiteira é aquele que sempre dá o resultado, ele está maduro, mas você tem os entrantes, as estrelas, né? Então essas estrelas a gente está sempre gerando aquele que é o nicho, que é o que tem uma margem maior, aquilo que o mercado não tem, que a gente cria uma necessidade. Então, esse, Gilles, para mim, também o outro fator da engrenagem que mantém uma grande empresa de pé, né? Porque se você ficar fazendo sempre a mesma coisa, acreditando, olha, daqui a pouco vem algum asiático ali que está 20 anos na tua frente e te derruba, você nem vê de onde que veio, que diga a Kodak, né, lá os relógios suíços, que pararam no tempo, né? Ou seja, é importante isso, você está fazendo o trivial, que hoje, né, para sustentar a operação, mas tem que olhar logo ali na frente, né? Trabalhando na inovação, muito legal. O tempo urge, e eu preciso falar contigo de dois aspectos antes da gente, né, ir para a mensagem final. A questão do karatê. Duas coisas. A primeira, do planejamento, aí essa instituição que tu faz parte, e se a gente tiver um tempinho ainda, se mostrar golpes, ou enfim, eu não fiz karatê, tá? Então os meus filhos fizeram judô. Que tem uma relação com a atividade empresarial, com a atividade de inovação também. Então, se puder falar. Legal. Bom, assim, eu pratico já me perdi na conta, 34 anos, é isso, né? Então o karatê, ele é interessante porque ele te dá o foco e disciplina, né? E eu sempre quis ser campeão mundial. Sempre quis, Gilles. Olha aí, ó. Sempre quis. Eu pensava, vou ser campeão mundial, você. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 3 títulos mundiais. Puxa vida. 2004 na Suíça, Bacana. 2006 no Canadá, 2010 no Brasil. Tive a oportunidade de viajar. Que legal, parabéns. Por vários países, né, representando o Brasil, o estado do Paraná, né, e a cidade. E assim, 7 títulos pan-americanos, né? Assim, caramba, mas eu quis isso.
Eu quis isso, eu sempre quis É a isso. tua meta de realização Meta. pessoal ali. Ah, tive adolescência, tive juventude, tive. Ia para gandaia, para festa, muito pouco, porque eu focava em querer competir, ser campeão, e dá muito orgulho escutar o hino nacional. Puxa, Tem pessoas que andam comigo, às vezes eu escuto o hino nacional, mas que se escuta o hino, porque para mim é um símbolo, representar o Brasil, entendeu? Que joia. E quando eu deixo de competir, que foi em 2018, o meu mestre vira presidente da Federação Internacional, eu provoco ele no estacionamento da academia. Falei, mestre, o senhor já pensou em fazer um planejamento estratégico? Ele olhou para mim, não. Posso fazer? Pode. Então você tem 3 dias, 2 horas por dia para fazer o primeiro ciclo. Ok. Começamos com 13 países, juntamos dirigentes, competidores, árbitros, né? Fizemos a dinâmica do diamante, né? Abre o mindset, fecha o mindset, geramos lá brainstorm com post-it, o que deveria ser a instituição no futuro. Hoje estamos com 74 países. Olha, Um calendário gigante. O Campeonato Mundial vai ser no Egito, né, em outubro. Aí eu fui convidado agora recentemente para levar a seleção brasileira, estou como coordenador técnico, vou levar 60 atletas, imagina a responsabilidade. Então, eu que era atleta, lutava pelo Brasil com sonho, hoje eu estou no papel de ajudar o desenvolvimento dos atletas e manter a representatividade do Brasil. Então, para mim, isso é um marco fantástico na minha vida, entendeu? Nossa, assim, e o que isso influencia no ambiente empresarial? Tomada de decisão, calma. Às vezes você é pressionado, então calma, faz leitura de cenário. Porque em qual momento você mais aprende? Não é quando você ganha, é quando você perde. Quando você perde, na turbulência. A derrota. Eu lembro de quando eu perdia, eu falei, nossa, quando eu perdi era ruim, eu sabia no detalhe o que aconteceu. Quando eu ganhava, eu esquecia. Então, isso no ambiente empresarial, né, uma decisão, uma perda, né, você acaba aprendendo. Então, essa correlação para mim é fantástica. Né? Meus parabéns, olha, eu não sabia também mais, a importância de uma entrevista no Quebrando a Lâmpada. Pô, parabéns, títulos mundiais, que legal. Quero ouvir mais dessas histórias contigo. A gente está acabando o nosso bate-papo, tá? Que está muito legal, por sinal. Mas eu queria, assim, que tu deixasse a sua mensagem final para o jovem, enfim, a sua mensagem final. E como que as pessoas seguem, né, a CSN, seguem o Vinícius aí, que é um líder também, não só da empresa, mas desse esporte fantástico. Claro. Bom, mensagem final, então, assim, acredite no seu potencial, né? Use as referências que você tem na sua vida, seja familiar, pessoas que se amem, para que possa mantê-lo no caminho correto. Acredite, batalha, que você vai conseguir. Para seguir a gente nas redes sociais, né? A nossa empresa, né, tem Instagram, LinkedIn, enfim, né, @CSN, você vai achar tudo que tem da siderurgia. A @ICER também vai achar tudo que tem da Associação das Empresas e Indústrias. E eu sou conhecido como Vina, então o apelido é Vina. Vina. É Vinícius, então Vinícius Santana Vina, você também vai me seguir aí, LinkedIn, vai me seguir também no Instagram, Facebook, etc. Tá bom? Então, muito obrigado, né? Fico feliz, agradeço o coração essa oportunidade, né, de falar um pouquinho da minha trajetória, né? Espero vê-los em breve e, né, se você chegou até aqui, certamente já deu o like e se inscreveu no canal. Um grande abraço a todos aí. Boa. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Pai do Vitor ou Victor? Vitor e marido da Vanessa. Marido da Vanessa, pai do Vitor. Vitor, parabéns. O teu pai quebrou lâmpadas. Teu pai é um campeão mundial de karatê, que eu não sabia. Certamente você já é um vencedor e já é um empreendedor e vai empreender e inovar muito na tua vida, né? Com uma inspiração dessa em casa, que hoje, Vinícius, inspirou muita gente na audiência do Quebrando a Lâmpada. Conte com o programa. Quando tiver eventos, né, na CSN, eventos do karatê, nos chame, porque é importante a gente levar essa mensagem em cada residência, em cada canto desse Brasil e fora do Brasil, conforme eu te falei, que vai também. Muito, muito obrigado novamente, tá bom? Eu que agradeço. Valeu. E assim a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos ao nosso convidado, meu amigo Vinícius Santana, e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, do Grupo Pumatrones, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar e se inscrever no nosso canal do YouTube. Nosso convidado Vinícius, inclusive, fez esse pedido também. E se você quer aparecer aqui no Quebrando a Lâmpada, manda uma foto assistindo o programa, faça uma selfie, você assistindo o programa, e nos marque nas redes sociais. Faça parte desse ecossistema de inovação,
de pessoas que pensam fora da caixa, de pessoas que querem ou quebraram já lâmpadas e transformaram ideias em ações concretas. E principalmente, que você melhore a sua vida pelo caminho da entrega concreta, da solução concreta, para melhorar a sua vida, para melhorar a vida do seu entorno, para que você tenha mais qualidade de vida e principalmente, para que você seja mais feliz. O propósito é esse. Esse programa traz pessoas aqui para inspirar você a lá na ponta, lá no final de tudo, ser feliz. É isso que a gente precisa nesse mundo que é difícil, mas que a gente precisa achar alternativas para melhorá-lo, dar a nossa contribuição. Muito, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.